Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Mas escuta aqui, vamos dar uma lida lá em Lucas, porque tem sido o texto base que eu estou usando, no capítulo 4, sobre Jesus mesmo se referindo a ele ser o libertador em definitivo dos homens, né? Da sua natureza que atrelava as trevas, da escravidão eterna. E Jesus diz, eu vim, no verso 18, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, é o ano da restituição, da liberdade completa. E gente, preste atenção, isso tem que ser a nossa plataforma de coração como pensamento o tempo todo. Quando Deus disse que você foi liberto, você foi. Agora, se o meu neurônio vai entender, ou as coisas que estão acontecendo ao meu redor vão comprovar isso, é outra coisa. E aqui está, e continuo falando, olha, aliás, estou me lembrando, não falta domingo de manhã, hein? Fala para o teu irmão, não falta domingo de manhã. Porque eu vou ficar de olho em você. Vou ver se você vai estar aí. Eu tenho algo para te mostrar de maneira simples com isso. Exatamente nós aprendermos em definitivo, ter esse treinamento disciplinar, de não depositar confiança naquilo que vemos, ouvimos ou sentimos. Tá certo? Então, quando Deus diz que nós somos livres, nós somos. Vai lá, Colossenses 1, verso 13. Cristo me libertou do império das trevas, ou seja, do domínio, da autoridade do império das trevas e me transportou, ele, Jesus, para o reino do Filho do seu amor. É onde você está. Eu e você estamos no reino, assentado em lugares celestiais. E aí diz que nós fomos redimidos pelo seu sangue. E os nossos pecados foram perdoados em definitivo, que alguém diga glória a Deus. Eu não quero saber o que a minha cabeça acha, eu creio nessa verdade. Indo um pouquinho mais à frente, um dos outros versos que nós estamos usando é Gálatas, capítulo 5, verso 1. Abra lá. Venha para cá, se você é novo, traga a Bíblia, não deixe de trazer anotações, porque é assim que a gente cresce e aprende, sabe? Deixa eu te falar, o tamanho do valor que você dá para a palavra, escuta aí, é o tamanho da virtude do poder de Deus que opera na tua vida. E eu quero te dizer, sinto muito, todos aqui têm Bíblia, mas a operação do poder e da virtude de Deus é de acordo com o teu coração. Não é de acordo com o tamanho da Bíblia. Captou? Não, pastor, eu não tenho Bíblia grande, mas tem 20 em casa, também não ajuda. É o tamanho do coração que eu dou, o valor, o crédito que eu dou à palavra, é o tamanho da virtude, é da bitola do cano que Deus opera na tua vida. E vem falando de maneira contínua, você tem que pegar isso, anda comigo. Ser paciente. Processo de Deus de renovação e transformação da nossa vida leva anos. Ser paciente, que Ele está operando na tua vida com anestesia, para você chegar lá. Ok? Então é um processo de colocar para dentro, de ouvir, mais um tijolo, mais uma revelação. E ao mesmo tempo que Deus constrói, Ele tem que fazer esse processo, que esse é que é o detalhe, é tirar aquilo que é empecilho para nós sermos construídos. E eu digo para você que esse processo de tirar aquilo que é empecilho, ele é complicado, ele é mais demorado. Você restaurar uma parede ou alguma coisa, muitas vezes é um trabalho mais árduo do que você fazer, sair do zero. Vamos restaurar essa capela de 1200 e tanto, essa igreja, então vamos voltar a fazer. Nossa, o cara vai passar ali, sei lá, vários anos, para ficar numa parede para trazer o padrão da antigamente, né? Como era, tudo certo. Porque isso aí envolve tempo, gente. Ser paciente, tá? Fala para o teu irmão, ser paciente. Deus está trabalhando e você vai obter muitas vitórias. Não sai desse trilho, não. Não fica aí na ilusão do inferno que a tua vida vai ser resolvida mês que vem, tudo que você pensa que eu acho. A grande necessidade nossa, eu vou te falar, estou falando do meu espírito para você, a tua grande necessidade não é dinheiro. Só um amém, está vendo? A minha grande necessidade é a sua, é conhecimento revelado de Deus.
Uma vez que me adquiro a sabedoria de Deus, eu vou me posicionar e Ele me assistirá com tudo que eu preciso. Saúde, alegria, prazer, dinheiro. Então não caia na ilusão do falso, você que está nos assistindo aí também. Fica firme, seja uma pessoa que tenha fome e sede da palavra, de aprender. Venha para cá sempre assim, eu vou aprender mais uma coisa hoje. Que é assim que nós estamos, né? Então, Gálatas capítulo 5, Paulo, num contexto, ele dá essa declaração, entrando no capítulo 5, que ele vem falando no capítulo 4, mas eu quero te falar que ele faz a declaração sobre a tua vida e a minha, a respeito de qualquer coisa, para a liberdade, foi, não será, que Cristo o quê? Estou gastando algumas quintas-feiras para colocar isso no contexto também de doenças, né, no contexto de saúde, porque eu venho falando sobre isso, para que você tenha o raciocínio e o pensamento da palavra. Então, para a liberdade foi que Cristo me libertou, não libertará. Ele me libertou. Agora o que está depois é muito importante. Agora veja, aí ele diz assim, permanecei, pois, grifa essa palavra, firme. Não é para falar, é para grifar. Permaneceis, pois, firmes. E não se submeta de novo a julgo de... Então a possibilidade de nós virmos a ser presos novamente, ela é real. E a questão de prisão e liberdade é uma questão de pensamento certo ou errado. Escreve isso. A questão de prisão e cativeiro é uma questão de pensar certo ou pensar errado. Pastor, não estou entendendo. Você vai pegar. É uma questão de pensar certo ou pensar errado. E quando Jesus declara que conhecereis a verdade e ela vos libertará, você conhecerá quem Jesus é. A sua palavra. O que Deus tem a dizer é a verdade e é a liberdade. O que o inferno tem a contradizer, é a morte e a escravidão. E é sempre o contrário. E ele é super convincente. Ele tem a sua estratégia. Domingo o pastor Teixeira pregou sobre a estratégia do inferno em conversar com as pessoas, e aí as pessoas olham a situação, né? Interpretam, traz aquele raciocínio rapidinho, vai logo concluindo com aquilo que sente, que vê, e acaba largando a maneira própria de pensar. Eu quero só te dizer que como nova criatura, eu e você, não podemos pensar fora da palavra. Não foi dado direito, eu não vou nem colocar essa palavra, porque na verdade eu fui misturado com ele. Aquele que encontrou com o Senhor diz lá que nós nos tornamos um só. Por que Jesus tinha tamanha unidade que ele disse com o Pai? Porque ele era a expressão exata de Deus. Em tudo que falava, ora, se ele falava é porque ele pensava. Em tudo que ele fazia, o que ele fazia nada mais era do que a expressão da mentalidade que estava nele. Ou seja, Jesus era a expressão de Deus sobre a face da terra. Você crê nisso ou não? E por que nós seríamos diferentes? Fala aí. Aqui está a chave da virada para o inferno não te enganar mais, nem te perturbar. Dentro dessa área aí da qual nós estamos falando sobre, na obra da cruz, ele certamente levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui. E eu venho falando aqui com você, mas pastor, mas você não é atacado, meu corpo está assim, eu tenho um diagnóstico. Tá, tudo isso são conclusões naturais, fatos físicos desse mundo, até científicos, mas não estão de acordo com o que Deus tem a dizer. E quando eu me transfiro de coração e de mentalidade para o que Deus tem a dizer, a manifestação do reino dele acontece na minha vida. Aí eu vejo a manifestação daquilo que eu esperava, porque crio e tenho certeza. Eu fui curado, exatamente, o corpo se ajusta à obra da cruz. Tudo no universo se ajusta à obra da cruz. Eu vou botar o universo porque eu tenho que sair daqui. Porque se a gente acha que é alguma coisa, tem que dar uma olhada nas bilhões de galáxias que tem aí. Hoje, essa semana eu estava assistindo um programa, eu vou te dizer, se tem alguma coisa pequena, somos nós. Mas tudo se ajusta à obra da cruz, a Jesus, o Rei da Glória.
Então, isso são fatos estabelecidos, gente, que quando a gente aprende a pensar na palavra, a alegria de Deus ela vai te invadindo e a certeza vai ficando tão tranquila que você fica, meu irmão, vou te falar. Pronto, se instalou. Deus olha para mim e fala, Elinho, fica tranquilo, você foi liberto. E eu fico todo apavorado andando com ele, não dá certo, tem alguma coisa. Nós não estamos em harmonia, não estamos em unidade, nós estamos pensando de maneira própria. O direito nosso, como nova criatura, é pensar como Deus pensa. Olha que legal. Ele tem prazer que eu fique completamente inundado, imerso, gosto dessa palavra, imerso, no seu pensamento. E isso é responsabilidade nossa, fazer esse trabalho contínuo, todos os dias, de ir separando o que não é o pensamento de Deus, e nós vamos andar numa plataforma onde veremos a manifestação do poder de Deus sempre. Entende, gente? Enquanto eu ficar pensando algo, esperando de Deus, mas numa plataforma estranha de pensar, que não é a verdade, as coisas não acontecem. Quem está pegando? Escuta, Isaías 53, 4. Certamente. O que é certamente? Certamente. O que mais posso acrescentar? Certamente Ele levou sobre si as minhas e as suas enfermidades. E pelas suas pisaduras, a sua ferida, que eu já falei, que era um buraco nas costas de Jesus, vertendo aquele sangue que nos livrou, que comprou a minha saúde, nós fomos sarados. Quem é a nova criatura para discordar e pensar, não é bem assim. Essa nova criatura está contaminada pela plataforma do inferno pensar. Pastor, o senhor chutou logo o pau da barraca. Gente, não é brinquedo, não. Poucos riram porque ainda não viram a propaganda, né? A facilidade com que a gente cai numa maneira de pensar, escuta isso, olhem bem para mim. A facilidade com que a gente cai numa maneira de pensar errada é muito rápido. Porque a velocidade do nosso pensamento ela é estupenda. E nada mais rápido para concluir quando eu sinto algo, e o médico com aquela cara na frente, deixa eu ver o seu. Pronto. Rapidinho no teu neurônio, vou morrer em uma semana. Eu me lembro, vou te dar uma, pra você ver, gente, entende como é que esse negócio, a força disso quando eu morava nos Estados Unidos, minha esposa enfrentou um ataque das trevas de dor, na verdade era no trigêmeo, ela teve uma infecção viral, até descobri, e óbvio que era um vírus que atacou o nervo trigêmeo aqui do rosto, e é uma dor insuportável e tal. Bom, eu sou médico, óbvio, né? Então vamos lá, Deise, vamos ver, eu já te falei, cuidado com isso aí, é das trevas, fica firme aí na tua confissão, ela tranquilo, estava firme. Mas naquele dia eu tive o desprazer de encontrar com um médico, um neurologista, aliás, até uma doutora, aquele gabinete bonito, né, rapaz, diploma para lá e para tudo quanto é lado e tal. Aí vem te atender na maior distância, né? Tal, beleza e tal. Aí vai aquelas perguntas básicas, sem sorriso, o que está acontecendo, o que está vendo, a Deus está descrevendo e tal. Depois que ela fez tudo isso, anotou umas coisas, ficou calada. Primeira coisa que ela disse para Deus, olha, nós vamos descartar logo a possibilidade, porque provavelmente deve ser um tumor. Meu irmão, só não voei na garganta dela. Nem sei porque que eu não voei. Porque naquele momento, Jesus, Maria, José... É o inferno, descaradamente, gente, usando a pessoa. Porque se fosse um médico bom, ele provavelmente ele sabe disso, que ele só vai dizer aquilo que ele acha quando ele tiver comprovado, o idiota. Eu sou médico, eu posso falar assim. Eu não sou leigo, não. Nesse contexto, trabalhei 28 anos na minha profissão. Então hoje o cara diz na tua cara, você está com isso e se vira. É a maior falta de sensibilidade, de sabedoria, de abordar situações que provavelmente muitos dos sintomas que as pessoas têm, que podem parecer isso, às vezes não são. Só eu que sei isso. É impressionante.
Pronto, saí dali, a Deise começou a chorar. Eu entendi, a seta do inferno. Falei, Deise, está repreendido no nome de Jesus. É óbvio que não é isso, pelas suas pisaduras você não será, você foi sarada. E de ter feito, depois descobriu, ficou legal. Quer dizer, mas você entende como é que as coisas acontecem? E às vezes acontece isso contigo, um telefonema, alguém te fala algo, uma situação que aconteceu, ele já vem mandando ver. Para que rapidinho, naquilo que eu sinto ou vejo, há um raciocínio rápido e um pensamento, já era. E ele já vem acrescido a esse pensamento, essa maneira de raciocinar, já vem um espírito de medo, de insegurança, porque são os espíritos que carregam aquilo que ele quer trazer para a tua vida. Vamos dizer assim, são os burros que levam as caixas, ou sei lá, a carroça que ele quer entregar na tua casa. No nome de Jesus, essa carroça vai para o lago de enxofre com ele mesmo, aleluia. Que lá em casa, esse endereço ele não tem, né não, Paulo? Está brincando com o quê? Não é brincation não, gente. É a primeira coisa que ele faz. A gente tem que compreender isso, gente, essa operação. Isso acontece sempre e às vezes a gente nem percebe que já está acontecendo. Claro, nós vivemos nesse mundo, é essa situação. Mas Deus não deixou a sua igreja ao sabor da destruição. Você tem que pegar isso. Tanto é verdade, você tem que meditar com base na plataforma de Deus. Vamos para lá. Eu sou corpo de Cristo, cara. Peraí, corpo de Cristo sujeito à destruição, uma vez que ele já comprou pelo sangue dele? Vá comigo a 1 Coríntios 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo ele não será, ele é, santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois, vou só repetir, não sois de vós mesmos. Vou repetir, não somos de nós mesmos. Não somos de nós mesmos. Então agora glorificai a Deus no vosso corpo, na boa parte da maioria das Bíblias, para aí, mas no original dos textos está escrito, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Comprados pelo sangue de Jesus, corpo dele para destruição, fala para mim. Tem alguma coisa errada. Bom, mas então, eu não estou lutando para ser curado? Claro que não, você foi curado. Você está resistindo, o nosso combate chama-se resistência, escreve isso. O meu combate e o seu chama-se resistência. Eu resisto com o que já é meu e o inferno está tentando tirar, é isso. Como ele não pode, como ele foi derrotado na cruz do Calvário, se nós resistirmos ao diabo, ele... Na minha terra diz assim, ele vai picar a mula. Que alguém diga aleluia nessa noite. Isso vai trazendo tranquilidade ao teu coração, mas eu quero te falar que essa tranquilidade, ela invade, ela faz parte da nossa vida quando nós vamos para a plataforma de como Deus pensa, que é a sua palavra. Pastor, mas eu estou aqui com os raciocínios, os pensamentos, vem uns negócios na minha cabeça. Cara, toma cuidado, limpa isso. Como é que eu limpo? Com a palavra. Varre. Varre essa maneira de raciocinar, de pensar, de concluir rápida. Varre. Temos que varrer. Depois dessa introdução, vamos a Isaías, capítulo 26. Então, qual é a nossa grande alegria? É que foi nos dado uma palavra que está conosco de maneira contínua, da qual jamais mudará, ela é a rocha eterna. Glória a Deus! Você já viu você pegar uma Bíblia e daqui a um ano ela está diferente? Jamais verá isso, porque a palavra de Deus não muda. Entende isso aí? Então, essa é nosso descanso, é a nossa segurança, saber que nós estamos na rocha, estabelecido. Jesus ele fala das mais variadas formas, isso também, a gente lembra lá em Mateus capítulo 7, aquele que construiu a casa sobre a rocha.
Veio a tempestade, veio o vento, veio a tempestade, veio o vento, e a casa ficou. Aí parou a tempestade e o vento, mas daqui a pouco vem a tempestade e o vento, e a casa, pum, está na rocha. Está no absoluto, está na certeza. Ou seja, isso aí chama-se a plataforma de Deus pensar. Vem para cá, fica como Deus pensa. Minha cabeça está dando um nó, estou tintindo tudo, mas eu fico como Deus pensa. Ah, esse cara é maluco. Não, não é maluco, ele transferiu. Ele se transferiu para como Deus pensa. Só nos transferimos para como Deus pensa por fé. Amém. Temos que dar crédito a Ele. Pronto. Essa é a alegria dele. Ver os seus filhos dando crédito a quem eles são em Cristo Jesus. E tomando posse de quem somos. Isaías 26, chegou lá? Verso número 3. Tu, Senhor, conservará. Bacana essa palavra, hein? Em outras palavras, ou em outras traduções, está guardará. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz. E essa palavra no original do hebraico é shalom. E shalom, gente, entende uma coisa aqui, para quem não sabe, sempre tem gente nova, vamos aprendendo e a gente sempre vai depositando verdades, ok? Shalom não é simplesmente sentir paz. O mundo quer sentir paz. Então, o mundo acredita que quando não há guerra, não há confusão, aí há a verdadeira paz. Não, não, não. A palavra shalom nada mais é do que o Senhor, o Rei da Glória. Ele é Jeová Shalom. É Deus, é a sua palavra. E quando Deus se instala em mim e em você, que é o nosso caso, aliançado e a presença dEle, agora vem toda a plenitude dessa palavra acontecendo na nossa vida, porque no original, paz é prosperidade, é saúde, é alegria, é força, coragem. Está lá infinidade de coisas que nada mais são do que a manifestação de Deus na nossa vida, olha aí. Ele vai te conservar dessa maneira. Sempre te assistindo em tudo que Ele é para você. Aleluia! Gente, isso não é quando a gente chegar no céu. Boa, Paulo. Tem muito crente acreditando, pastor, eu tenho orado para Jesus voltar, que eu não aguento mais, ainda bem que nós vamos para o céu. Ainda tem uma mentalidade muito religiosa, de que muitas coisas maravilhosas só vão acontecer quando a gente chegar lá. Jesus já falou, o reino de Deus está aqui, no coração nosso. Então nós vamos usufruindo do reino de Deus, da sua manifestação aqui, à medida que nós vamos à plataforma de pensar como Deus pensa. Você está me assistindo aí, você está ouvindo. Eu estou te falando, essa noite é uma noite libertadora, hein? Sempre é. Ok, então vamos lá. Ele conservará em perfeita paz aquele. Ele quer dizer, você vê que tem que dar uma condição para isso. Eu e você temos que estar, vamos dizer, qualificados, se é que eu posso dizer essa palavra, mas é o nosso posicionamento. Ele conservará em perfeita paz todo mundo a despeito de qualquer coisa. Não, não está escrito isso. Vamos lá, gente, vamos aprender a raciocinar com a palavra, porque a própria expressão dela dá conclusões óbvias, né? Ele conservará em perfeita paz aquele cujo, na minha versão, na revista atualizada está, o propósito é firme. Agora, grifa a palavra propósito, porque no original do hebraico está falando sobre mente, sobre mentalidade, pensamento. Então eu vou ler para você uma outra versão, que diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então vamos lá, ele conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Escreve aí no teu, se você tem aí propósito, escreve aí. É mente, pensamento. E aí declara, porque ele confia em ti. Portanto, eu quero te dizer que não há confiança da minha parte, no caso em Deus, se a minha mente não estiver firme nele, na sua palavra. É simples. Oh, pastor, eu gostaria de ter a fé do pastor Teixeira. A fé vem pelo? Botar para dentro Deus.
Por que você não pode ter a fé do pastor Teixeira? Aliás, todos aqui têm uma medida de fé. Só temos que exercitá-la. E nos manter de maneira contínua no pensamento de Deus. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.